nós vamos ver o último sistema de amortização, que é o sistema SACRE. Então, vamos aos slides. Sistema de amortização SACRE. É um sistema de amortização crescente. Então, como o próprio nome está dizendo, nós esperamos que a parcela de capital, né, seja crescente. Ele foi desenvolvido pela Caixa Econômica Federal. Ela tem larga aplicação no setor imobiliário. Se você tem um apartamento, você deve conhecer um apartamento financiado, uma casa, um imóvel qualquer, você deve ter esse sistema de amortização. E na verdade, ele é uma adaptação do sistema SAC, do sistema anterior. Ele possui algumas características bastante peculiares, né? Primeiro, que a prestação inicial não pode comprometer no máximo 30% da renda. Isso é uma exigência, enfim, das políticas sociais aí da Caixa Econômica Federal, né? O saldo devedor, aí sim, aqui, ele é corrigido pela TR. Então, aqui é incluído um complicador nesse cálculo aqui, né? Porque nós devemos sempre corrigir o saldo devedor pela TR. E os juros que nós vamos calcular sobre esse saldo devedor já tem que estar corrigido, atualizado mensalmente. Os juros sobre o saldo devedor tem que estar atualizado pela TR. Então, esses juros vão ser um pouquinho mais altos, né? Prestação reajustada a cada ano. Você paga a mesma prestação durante um ano, aí no seu segundo ano de financiamento, os cálculos são refeitos conforme a gente vai observar aqui mais para frente. Então, vamos construir um exemplo de uma tabela demonstrativa. Em função da TR, né, nós temos aí esse complicador. Vamos fazer isso aqui de uma maneira bastante esclarecedora. Vamos fazer devagar para que esses cálculos sejam entendidos perfeitamente. Primeiro, o valor presente. Agora nós vamos trabalhar com outro exemplo, né, porque precisamos de mais de um ano de interação. O valor presente é R$100.000, nosso empréstimo continua com o mesmo valor. O I, uma taxa um pouquinho mais real, de 1%. A TR, 0,25%. E o número de prestações, 180 prestações agora é o que nós possuímos nesse empréstimo. Então, vamos fazer os cálculos. Primeiro, vamos calcular, né, as componentes da nossa tabela para a primeira prestação. A primeira prestação vai ser calculada da seguinte maneira. Eu vou pegar o meu valor presente, dividir pela quantidade de prestações, 180 mil, e vou somar, com isso, os juros já referentes a esse mesmo valor presente. Só os juros. Aqui, nesse primeiro cálculo da primeira prestação, não entra a TR, característica bastante importante desse sistema. Então, fazendo as contas, dividindo 100 mil, que é o meu valor presente, por 180, e somando isso a 1% de 100 mil, que a nossa taxa de juros é 1%, nós chegamos à primeira prestação, que é 1.555,56, e que será a prestação que irá ser repetida do primeiro até o 12º mês. Então, assim temos as prestações para os 12 primeiros meses do nosso financiamento. Segundo, os juros, parcela de juros, eles incidem sobre o saldo devedor atualizado pela TR. Então, os juros, aí está um exemplo de uma fórmula, ele vai ser os 100 mil mais o quê? O 0,25% desses 100 mil, né, que aí é a inclusão da TR no valor inicial, que é os 100 mil, e aí sim, vezes 1%, aí sim eu calculo os juros de 1% em cima do valor dos 100 mil reajustado pela TR. Então, essa parte aqui, que vai dos 100 mil mais 100 mil vezes 0,25, eu só estou incluindo a TR aqui. Estou jogando 0,25 em cima dos 100 mil. E estou calculando 1%, portanto, em cima dos 100 mil reajustado pela TR. É só isso. O meu saldo devedor atualizado fica, portanto, 100.250 mil, que é essa primeira parcela aqui da conta, essa fórmula aqui, né? Calcula exatamente o saldo devedor atualizado. E 1% disso é os juros, que dá R$ 1.002,50. Parcela de amortização. A parcela de amortização é a prestação menos os juros, né? Então, é o 1.555,56, que foi a primeira prestação que nós calculamos, que vai valer para os 12 primeiros meses, menos a taxa, a parcela de juros, eu tenho a parcela de amortização, que ficou 553,06. Então, essa é a minha amortização. E o saldo devedor após o pagamento? Saldo devedor após o pagamento, eu tenho o saldo devedor atualizado menos a amortização, como nos demais sistemas, nos sistemas anteriores. Então, eu tenho o 100.250, que já é o saldo devedor atualizado, menos a parcela de capital, parcela de amortização, 553,06, resultando em 99.696,94.
E assim nós repetimos essa conta até o 13º mês desse financiamento. E agora, né, do primeiro, portanto, até o 12º mês é tudo igual, e agora no 13º mês nós temos que recalcular essa prestação. Como é que eu faço esse recálculo, então, para essa prestação do 13º mês? Primeiro, eu pego o saldo devedor, após o pagamento da 12ª prestação, e divido por 168. Por que 168? Porque eu já paguei 12 meses, 180 menos 12. E mais 1% desse mesmo saldo devedor. Ou seja, eu jogo 1% em cima, que é a parcela de juros, apenas a taxa de juros, da mesma maneira que eu fiz na primeira prestação, né? Então eu tenho 96.102,05, que já é o valor aí da 12ª, após o pagamento da 12ª prestação, dividido por 168 mil, mais, né, esse mesmo 96.102, 1% desse 1%, né, 1% desse mesmo valor devedor anterior aqui, que é 96.102. Então, dessa maneira, eu calculo a 13ª prestação, que é 1.533,06. Então, a prestação no 13º mês fica dessa forma, as prestações são recalculadas dessa forma para cada 12 parcelas até se chegar ao final do financiamento. Então, ano após ano, fechando cada ano, eu tenho que refazer essa conta. Essa parcela que nós acabamos de calcular vai até vai ficar vigente por esse segundo ano do contrato. Mais uma vez aqui, né, nós temos o exemplo aqui no Excel de como ficariam as fórmulas. Você tem acesso na sua sala de aula a essa planilha, para que você possa olhar com um pouco mais de calma, né? Aqui nós temos da 13ª até a 24ª prestação, nós temos o mesmo valor, né? Da mesma forma que da primeira até a 12ª, e as fórmulas para esse cálculo. Até o final, aqui nós fomos até o mês 15, mas ano após ano você tem que refazer essas contas. E aqui nós temos as tabelas com os valores, né, que já mostramos, a forma de cálculo, e pegando aqui apenas o valor da 13ª prestação, lembrando que a 13ª prestação foi calculada, né, com o saldo devedor atualizado da 12ª prestação. Vamos dar uma olhada na planilha de cálculo. Então agora nós estamos no sistema SACRE. Então temos aqui 180, 100 mil do empréstimo, 0,25 de TR, são os nossos dados básicos. Então como nós vamos fazer? Então, a primeira prestação, a metodologia da primeira prestação, né? A primeira prestação, como nós vimos, o 1.556 aqui, ela é calculada, né, a fórmula de cálculo está aqui, né, com duas formas. Né? A primeira, eu vou pegar, vamos dar no F2 aqui, eu pego o valor 100 mil, né, e divido pelo 180, resultando os 555,56. E agora eu adiciono juros. Como é que eu faço para adicionar os juros? Eu pego o mesmo 100 mil, calculo os juros de 1%, tenho esse valor e o valor da primeira prestação fica sendo a soma dessas duas parcelas, que é 1.555,56, que se repete até o final. Perfeito. Dessa forma, eu calculo a prestação. Após calculada a prestação, eu calculo os juros, né? Os juros, dando F2, mais uma vez, utilizando o recurso do Excel, foi calculado se fazendo o seguinte, se pegando os 100 mil, atualizados pela TR e jogando 1% de juros. É isso que está descrito nessa forma. O valor da prestação, da parcela de amortização, nada mais é do que a diferença entre a prestação e os juros, como em todos os sistemas. O saldo devedor após o pagamento, nada mais é do que o saldo devedor atualizado, tá? Menos a parcela de capital, e assim eu chego ao final do cálculo da minha primeira prestação, repetindo-se isso até o 12º mês. Dessa forma, nós terminamos o sistema SACRE. Então, chegamos ao final do nosso curso. Eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês. Façam os exercícios, leiam os guias de estudo, acompanhem essas planilhas auxiliares que vão ser colocadas, vejam, né, essa videoaula tantas vezes quanto for necessária para que você faça a compreensão e acione o seu web tutor no caso de dúvidas, que teremos o maior prazer em atendê-lo. Muito obrigado e até a próxima.